que o porte de arma é tão cheio de burocracia enquanto os meliantes usam e abusam? Posso ir longe? Pode ir aonde o Posso ir senhor longe? quiser. Vamos falar lá de Getúlio Vargas? Eita, foi longe. 1936. Olha a aula, hein? Olha a aula, hein? Eu não era nem nascido, O negócio não era nem distante. nascido. Não, o que acontece, gente? Olha só, o Brasil é um país que tem uma tradição na restrição armamentista. Desde Getúlio Vargas, lá em 1934, 36, já haviam legislações vigentes restringindo o porte de arma de fogo. A posse, nem muito, mas o porte, sim. Então, é algo que é da tradição brasileira. Para você mudar algo que vem desde lá atrás, eu estou falando de Getúlio Vargas pelo seguinte, não sei se o amigo que perguntou aí tem esse conhecimento, mas ele foi citado no voto da ministra Rosa Weber na ação de inconstitucionalidade que questiona os decretos do Bolsonaro. Tá? Ela vai lá atrás. E, de fato, eu fui pesquisar sobre isso e é isso mesmo. Desde lá de trás, que vem a limitação em relação aos calibres, que vem muitas das limitações, dentre elas, as limitações de porte de arma. Então, o que acontece? A gente tem na cabeça, Said, que, ou pelo menos, a gente não, né? Na verdade, isso foi incutido na nossa cabeça, incutiram na nossa cabeça que armamento civil tem a ver com segurança pública. E não tem. Se a gente for a fundo, a gente vê que não há uma correlação direta entre aumento ou diminuição de violência urbana em relação à questão do armamento. Por quê? Porque o criminoso, aquele que está à margem da lei, por isso que a gente chama de marginal, ele nunca vai se submeter a um procedimento que o cidadão de bem, e tem muita gente que tem dificuldade com esse conceito, o que é cidadão de bem? Né? Eu falo, vai ao clube de tiro, você vai conhecer um monte lá. Depois o Videira vai falar especificamente. Tenha acesso à arma de fogo. Então as pessoas fazem essa correlação que é equivocada, né? E isso foi incutido dentro da gente. Por isso que a gente se faz essa pergunta. Por que para mim é tão burocrático e para o bandido ele não está nem aí? Porque ele nunca esteve. Ele nunca esteve. Em todas as experiências mundiais, ou na grande maioria das experiências mundiais de desarmamento, o que a gente viu? Aumento de criminalidade. Onde teve o desarmamento, teve aumento da criminalidade. Há um aumento significativo de criminalidade. E naqueles locais em que você tinha uma cultura do armamento e você implementou o desarmamento, você vê que não tem muita diferença de muitos dos índices. Então não fez diferença. Quando a sociedade é uma sociedade boa e equilibrada, não faz a menor diferença. Então, assim, pro criminoso, nunca fez a diferença. Ele sempre vai estar com uma arma ilegal. Ele não vai se submeter. O cidadão de bem... Isso é muito rapidinho. Que é algo que é óbvio. Mas é muito idiota. Olha, na moral, deixa eu me meter aqui e fazer a minha treta. É muito idiotice, maluco. Como é que você... Não, o pessoal da militância de esquerda, os canhota, eles são muito estranhos. Você realmente acha que o bandido vai fazer prova, fazer teste psicotécnico, vai lá fazer teste de tiro pra poder pegar a arma? Você tem problema, canhoteiro, pelo amor de... Aí fala, não, o CAC vai vender. Nossa, claro, porque o CAC vai fazer prova, vai fazer teste, pra quê? Pra vender a arma. Ô filho, é muito mais fácil vender a arma de forma ilegal. Por que tanta dificuldade de entender, cara? Pois é, então essa que é a grande questão. Então, assim, essa burocracia, ela foi criada lá no Estatuto do Desarmamento e para que ela seja modificada, nós precisamos de uma nova lei, porque isso está na lei. O que o presidente da República poderia melhorar mediante decreto, ele melhorou. E, inclusive, há um equívoco, produção, porque falam que o governo ele flexibilizou as regras para posse e porte de arma. Não é bem assim. Continua muito burocrático, a burocracia continua grande ainda, porque essa burocracia foi estabelecida na lei. O que o governo fez? O governo ele fez o seguinte, ele tratou a regulamentação dessa lei como deve ser tratado. Porque, veja bem, as pessoas antes tinham uma dificuldade muito grande em adquirir a arma de posse. Não estou nem entrando na questão porte, tá? A arma de posse, que é aquela arma que você pode deixar na sua casa ou no seu local de trabalho, ok? Para a defesa da sua família.
Por que isso? Porque o Estatuto do Desarmamento, ele fala que para posse, você além de preencher todos aqueles requisitos objetivos, que é você ter maior de 25, você ser uma pessoa idônea, com ficha limpa e tal, você tem que fazer a declaração de necessidade, ok? Declaração de necessidade é uma declaração, você vai falar, eu preciso. O que, quando foi regulamentado em 2004, pelo decreto 5.123, o governo fez naquela época, que era um governo desarmamentista? Ele transformou a declaração de necessidade em efetiva necessidade, que é um requisito para o porte de arma. Então, por conta disso, as pessoas não podiam adquirir armas de fogo. E de maneira técnica eles travaram. Isso foi enfrentado pela justiça. A justiça falou, tá ok, errado, tinha que ter falado. O governo ultrapassou. Porque, veja, uma justiça equânime, idônea, ela não vai deixar o governo ultrapassar nem para mais nem para menos, Said. Nós temos uma margem que o governo pode trabalhar. Ele não pode ultrapassar essa margem. Não interessa se é para mais ou se é para menos. O que acontece? A justiça arraigou para dentro de si, trouxe para dentro de si esse conceito equivocado de que você desarmar o civil, você ia resolver o problema da violência. Isso a gente está vendo agora que estava equivocado, mas foi algo que foi implantado dentro da justiça. Todo mundo achava bonita aquela campanha do desarmamento, das pessoas entregando as suas armas. E aquilo ali não funcionou, porque os índices só aumentaram. Parecia que a gente estava no Japão, né? Exatamente. Cultura japonesa. Então, o que acontece? Houve essa modificação, e por causa dessa modificação, as pessoas não tinham mais acesso à arma de fogo. Nem para a sua posse, nem para a defesa dentro da sua residência. Imagina o porte. Então, são coisas que vão demorar muito tempo para serem desmistificadas. Só para você ter ideia, nós temos o Anuário da Violência, né? Era Atlas da Violência, agora virou Anuário, ou era Anuário, virou Atlas, é alguma coisa desse tipo. Que é uma publicação que é feita todo ano, de dados coletados da segurança pública. Aquilo ali é feito por ONG, cara. Aquilo ali é algo assim que pode até nortear, mas não pode nortear 100%. Não é confiável 100%. 100% não. 100% não. Inclusive já tem pessoas que contestam números que estão ali por conta da maneira como as estatísticas são colocadas ali dentro. Daqui a pouco eu te explico, você vai entender. Mas veja, esse ano, no ano passado e nesse ano, nos últimos anos, tem havido uma redução dos índices de homicídio praticados com arma de fogo, principalmente. E aí, aquela máxima, mais armas, mais mortes, caiu. Caiu. Não tem como se sustentar. Né? Os números indicam isso. Então, o que eles fizeram esse ano? Eles tiraram a ênfase disso, tá? E colocaram que aconteceu um aumento exagerado da violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, principalmente questão de abusos. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Agora, o que eles não colocam lá, que eles nunca vão colocar lá, que esse aumento é resultado de anos e anos e anos de uma que eu chamo de corrupção social, onde aqueles valores primordiais da nossa sociedade têm sido relegados a segundo plano. Então, a família tem sido colocada de lado, as religiões têm sido colocadas de lado, aqueles princípios básicos que precisam reger uma sociedade são colocados de lado. Então, você formou vamos dizer assim, uma geração inteira de pessoas que não têm esses princípios básicos. Então, acontecem esses problemas. Caramba. O cara vai bater na mulher, vai abusar da filha, e isso aumentou muito. E na pandemia se viu. Por quê? Porque estava todo mundo trancado dentro de casa. A pandemia só serviu para expor o que já vinha acontecendo. Esse lado, eles não mostram lá. Eles não colocam lá. Eles só colocam o aumento. E aí fala, por quê? Eles não podem mais explorar as armas. Porque se você parar para pensar, todas as vezes que um argumento cai, eles criam um argumento novo. E logo em seguida esse argumento cai. Narrativa. Exatamente. Não se sustenta porque não tem base, né? Não tem base. Exatamente.